Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui e você está no Aplicar Ciências. Muito bem-vindos! Hoje o nosso tema é recomendação e review de material para você que está conhecendo o Scratch, já começou as suas aventuras com o Scratch ou que nem sabe o que é Scratch e quer começar a trabalhar com isso. Porque hoje eu tenho a recomendação e o review de livro Aprenda a Programar com o Scratch, numa linguagem que crianças conseguem entender. Não é à toa que ele se tornou muito famoso, ele tem se tornado um padrão para vários outros tipos de kits e materiais de apoio educacional de robótica, incluindo a Lego e tantas outras marcas famosas ou nem tanto. Então acho que só por conta disso eu já mereço um like, né? Deixa um like aí no vídeo, prestigia o nosso trabalho, nosso esforço em trazer conteúdo. Claro, se tu não é inscrito no canal também, por favor, eu peço que se inscreva, que assim você ajuda o YouTube a divulgar mais o meu trabalho. A gente vai mostrar algumas partes deles, vamos mostrar a parte física e no finalzinho a gente acaba comentando sobre algum pró ou contra que encontramos na obra. Então nós vamos mudar de câmera aqui para a gente analisar a obra, que é o que vocês estão querendo. Bora lá! E se você ainda não sabe do que se trata o Scratch, ele nada mais é hoje de uma ferramenta online de programação desenvolvida pelo MIT, que é fruto de vários esforços dessa mesma instituição para trazer os benefícios da programação, não focado simplesmente em desenvolvimento de profissionais dessa área, mas muito pelo contrário, trazer sim os benefícios que é de aprender lógica e principalmente criatividade para a resolução de problemas usando tecnologias. Aqui na contracapa do livro mesmo, cita que o Scratch é um ambiente de programação divertido, gratuito e ideal para iniciantes em que blocos de código são conectados para criar programas. Embora seja mais popularmente utilizado para introduzir a programação às crianças, o Scratch pode tornar a ciência da computação acessível a pessoas de todas as idades. Em vez de digitar inúmeras linhas de código em uma linguagem de programação enigmática, por que não usar blocos de comandos coloridos e sprites de desenhos animados para criar scripts eficientes? Já adianto para vocês que ele aborda o Scratch 2, eu já vou falar um pouco mais a respeito disso, enquanto a gente dá uma avaliada aqui no conteúdo do livro. Vamos começar pela parte física então. O livro tem pouco mais de 280 páginas, como vocês podem ver a capa é colorida, lombada quadrada e costurado. O livro é dividido então em uma introdução e mais 9 capítulos que a gente já vai olhar com alguns destaques e considerações importantes sobre cada um deles. O autor é Majed Marji, não sei se pronunciei corretamente, parece que é um nome indiano. Aqui no Brasil ele é distribuído pela Novatec, sob licença da No Start Press, uma editora muito popular relacionada a linguagens de programação, especialmente para iniciantes e inclusive o público mais jovem. Internamente, as fontes no livro são com serifa na parte do texto e sem serifa nos títulos e subtítulos. Como vocês podem notar, ele é colorido e ricamente ilustrado. O miolo é macio, como vocês podem ver, e as folhas são brancas, não reflexivas, o que ajuda bastante na leitura. Falando um pouco aqui mais sobre o autor e também sobre o sumário, nós vemos que Majed Marji tem pós-graduação em engenharia elétrica pela Wayne State University e tem mais de 15 anos de experiência na indústria automobilística, onde ele desenvolvia softwares e aplicativos. E também ele é professor adjunto no Departamento de Engenharia Elétrica da Wayne State University, onde ministra cursos de engenharia de comunicação, machine vision, microprocessadores, sistemas de controle e algoritmos e estruturas de dados, entre outros. O que chama a atenção aqui para um revisor técnico, o Tyler Watts, especialista na área de educação, que é professor também de computação criativa. Inclusive ele leciona para alunos de 6º ao 8º ano no Kansas City e para adultos na University of Missouri, Kansas City. Ele usa Scratch desde 2009 como ferramenta para combater a exclusão digital e ensinar os alunos a pensar como cientistas da área da computação. E como eu sempre recomendo para vocês também, é muito importante antes de olhar o livro apenas pela capa, da gente dar uma boa olhada no sumário. Então, o que nós vamos encontrar aqui é uma introdução ao Scratch, movimentos e desenho, aparência e sons, procedures, variáveis, tomando decisões, repetições, uma exploração mais detalhada dos laços, processamento de strings, listas e a parte de compartilhamento e colaboração, que é um apêndice. Nós vamos começar dando uma olhada aqui na introdução, então, onde ele dá todo o pano de fundo para entendermos a contextualização e também para a gente ver como aplicar o livro de uma maneira mais eficiente. Eu destaquei aqui nessa parte da introdução, onde ele diz a quem o livro se destina, né? Qualquer pessoa que esteja disposta a explorar a ciência da computação, do ensino fundamental e médio, mas que também pode ser usado como ferramenta para professores ou até em ambiente universitário. Fala sobre a organização do livro, algumas notas ao leitor e especialmente também cita alguns recursos que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e você pode acessar. Inclusive esse livro ele pode ser lido em inglês online gratuitamente. Na lista desses recursos a gente pode encontrar então bonus applications, os scripts de cada capítulo, alguns outros recursos extras mais detalhadas sobre funções especiais como o editor Paint, funções matemáticas, desenhando formas geométricas e algo do tipo.
tipo, e as solutions, porque esse livro ele é dividido em algumas partes, como eu vou mostrar aqui, de cada capítulo. Cada capítulo ele tem uma pequena introdução, um desenvolvimento então do projeto com vários subtópicos e passo a passo para você poder fazer. E no final de cada capítulo você tem um resumo e problemas para resolver. Então é desses solutions aqui que ele está falando. Então antes de começar aqui já com o primeiro capítulo, uma nota que eu quero deixar para vocês, que eu prometi, é que esse livro ele foi escrito sobre o Scratch 2. O Scratch 2 você precisava baixar ele no seu computador como um programa normal, um aplicativo normal, e então trabalhar em cima dele. Hoje o Scratch já não tem mais esse mecanismo de download, então você acessa ele online, cria uma conta lá e faz os trabalhos. E do 2 para o 3, ele avançou assim, foram criados muito mais recursos e muito mais blocos. Inclusive tem o trabalho com o Scratch IA, que é a inteligência artificial, que está muito bem desenvolvido no Scratch 3 Online. Por que mesmo já estando na versão 3, eu achei interessante trazer esse livro para vocês? Primeiro, ele é o único em português falando sobre o Scratch e completo. O segundo, ele não mudou em nada do 2 para o 3 a parte da base. Então, o entendimento de como funciona o Scratch, as suas bases e também os projetos que são mostrados aqui continuam funcionando no Scratch 3. Ou seja, é um livro em língua portuguesa excelente para treinamento. Então, os primeiros 3 capítulos eles vão tratar basicamente no Scratch como ferramenta para desenho e aplicações de mídia com rapidez. O restante foca em conteúdos de programação suportados pela linguagem. O primeiro capítulo, então, ele vai nos preparar para entender o que é o ambiente do Scratch, o que são sprites, mídias, etc. E a gente já pode ir se acostumando com a interface antiga dele. Como eu disse, a nova ela é um pouco diferente, tem um pouco mais de ferramentas, mas o local onde elas ficam ainda é muito parecido. E como eu disse, os blocos básicos eles continuam ainda existentes. O que mudou é que agora temos mais blocos e mais recursos. Aqui nesse capítulo a gente já vai fazer o nosso primeiro joguinho utilizando a ferramenta do Scratch e já dominando aqui várias ferramentas, como por exemplo os sons, a parte de edição dos sprites, usar sprites prontos. O capítulo 2, então damos mais uma continuidade, aprofundamento, trabalhando agora o contexto de movimento e desenho no Scratch. É aqui nesse capítulo que nós vamos aprender a usar a ferramenta para desenhar e dar movimentos às formas desenhadas, ou então aproveitar formas já existentes. Ele usa aqui conceitos de fantasia, repetição e projetos, além de coordenadas e tipos de movimento. Aqui no capítulo 3, então, é a parte de aparência e sons. É onde nós editamos sons e também os movimentos dos sprites de uma maneira um pouco mais elaborada. A grosso modo, os sprites eles são elementos como uma espécie de personagens ou objetos em tela em que pode desenvolver funções especiais dentro do jogo. E é nesse capítulo aqui que nós encerramos então a abordagem do Scratch como ferramenta. E a partir agora dos próximos, nós vamos aprender sobre os recursos que essa ferramenta ela tem. Começando pelo capítulo 4, nós começamos pelas procedures, que trazendo para a nossa linguagem de maneira mais simplista, é uma maneira de pegar um grande projeto e dividir ele todo em pequenos pedacinhos e todos eles interagem um com o outro. Inclusive, como diz um texto aqui do capítulo, né, criando programas maiores com passos pequenos. Aqui na parte de procedures, algo que é interessante é sobre broadcasting, que basicamente é uma espécie de transmissão. Então você faz a comunicação. Você tem aqui diversos procedures, ou seja, blocos separados fazendo coisas específicas e pequenas. E o broadcast ele é um tipo de função que ele vai interligar e fazer a comunicação entre todos eles. No capítulo 5, nós adentramos aos conceitos de variáveis, que são os tipos de dados e informação, por exemplo, se são em formato de texto, se são em formato de número, se esses números têm vírgula ou não têm, coisas desse tipo. Além do tipo de dados, nessa parte do capítulo ele também aborda o escopo, ou seja, para quais e que tipos de sprites vão ser afetados ou eu quero que afetem. E entra também nos conceitos de display, que é mostrar as informações em tela para que a gente possa ver. Uma coisa curiosa desse capítulo, ele faz, por exemplo, uma lição inteira sobre lei de Ohm, que é uma introdução sobre eletrônica. O capítulo 6, nós entramos nas estruturas de tomar decisão, os famosos if e else, né? Se então. É um capítulo muito importante por tratar dos operadores de comparação, dos operadores lógicos. Também trata dos menus e das flags, que são sinalizações ou marcações que a gente faz dentro da nossa estrutura de código. Aqui nesse capítulo ele tem projetos matemáticos, incluindo, por exemplo, as coordenadas cartesianas, que já são tratadas em outros capítulos. Já o capítulo 7 ele está tratando de repetições, né, os laços de repetição. E dentro do capítulo também trata sobre as interrupções e também as contagens de tempo, algo muito importante para dar um fechamento em nossos projetos. Os projetos trabalhados aqui dentro também são bem interessantes, é sobre queda livre e balística. E aqui damos um fechamento no capítulo 8 com o processamento de strings, que nada mais são do que tratamento de textos. E embora strings eles já tenham aparecido em várias partes de outros capítulos, é aqui que se dá um aprofundamento sobre elas. E um projeto de destaque aqui desse capítulo é o jogo da forca,
E assim o livro finaliza o último capítulo com o conceito de listas. Um conceito muito interessante e muito necessário em linguagens de programação e que esse livro conseguiu mostrar com muita didática e simplicidade. E dentro destas listas, no capítulo, estamos aprendendo a fazer pesquisas nelas, ordená-las. E o destaque de projetos aqui para esse capítulo são projetos envolvendo gráfico de barras, classificação de algumas formas e também tem um joguinho aqui chamado O Mago da Matemática, bem interessante. E o livro termina então com compartilhamento e colaboração, algo que hoje no Scratch 3 é muito mais fácil de fazer, mas que eu gostaria de destacar a importância disso, porque quando a gente faz alguma atividade é muito legal poder mostrar para os outros. Podemos compartilhar exemplos e tarefas para uma turma de alunos, por exemplo, ou mesmo colaborativo, onde cada um dos colegas pode abrir e cada um fazer melhorias no projeto de outro. Partindo então para as minhas considerações finais, esse aqui realmente é um livro que valeu muito a pena o investimento, não me arrependo nem um pouco. Ele poderia ter um pouco mais de páginas, sim, até talvez aumentasse um pouco aqui a fonte, né? Seria uma coisa útil. Mas o conteúdo é super didático, não tem como não entender e não aprender programação Scratch com ele. Mas existem também outras obras maravilhosas sobre o Scratch 3, só que em língua inglesa. Se vocês tiverem desejo e interesse que eu faça um vídeo sobre pelo menos uma dessas obras, ou indique para vocês essas literaturas, por favor, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou ter o maior prazer de tentar atender vocês. Também se ficou alguma pergunta ou consideração, ou quiser acrescentar alguma coisa, caso você já conheça esse livro e quiser falar a respeito dele, também pode comentar aqui embaixo. Da minha parte, eu agradeço de coração mesmo por você ter ficado comigo até aqui em mais esse review. E se esse vídeo realmente ele foi útil para você, por favor, compartilhe ele com teus amigos ou até nos teus grupos de professores ou escola. Agradeço mesmo de coração a tua participação aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá!